Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com um convidado muito especial, o Moisés Reinrifo. Se eu pronunciei errado, me perdoe, Moisés. Ele é diretor de suporte Comex do grupo, né? Indústria S.A. E ele tem muita experiência em todo o mercado exterior, todo o comércio exterior. E hoje convidamos ele para bater um papo, contar um pouquinho da trajetória dele, né? E, bom, primeiro eu quero agradecer a sua presença, Moisés. Seja bem-vindo. Imagina. Obrigado. E como, né, é de costume, eu gostaria de primeiro que você apresentasse ao público. Eu já te conheço bem, mas o público que está te assistindo, parte não te conhece. Tá. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Moisés. Todos vão perceber que ele tem um sotaque diferente, porque ele é brasileiro de coração, mas ele é nascido na vizinhança. Sim. Seja bem-vindo, Moisés. Obrigado, Ricardo. Na verdade, para mim é um prazer poder estar aqui. Quem é Moisés? Às vezes eu até me pergunto quem é Moisés, né? Mas, na verdade, simplesmente uma pessoa que teve oportunidades boas, né? E que aproveitou muito essas oportunidades, tanto na vida pessoal quanto profissional. Nasci em Lima, no Peru, há muitos anos, não vou falar quantos, para que não só adivinem a idade, mas por conta do trabalho de meu pai, a gente foi morar na Venezuela desde muito cedo. Aliás, eu tive grande parte da minha educação na Venezuela e passei muito mais tempo na Venezuela do que o Peru. Eu fui a conhecer Lima já em 2010, já de adulto, porque não conhecia. Então, sou cidadão venezuelano e, para todo mundo, sou cidadão da Venezuela. Tá? Me considero mais como tal. Moisés cresceu, teve o privilégio de crescer em uma família tradicional, extremamente tradicional, de muitos costumes, próprias, né, tanto de família religiosa quanto de família de costumes bem próprios, né, nada fora de loucura, né, mas então a gente cresceu sempre com uma educação bem íntegra dentro de casa e isso nos fez a todos, tanto as minhas irmãs e a mim, entender muitas coisas desde pequenos, né? Por conta do trabalho de meu pai, que era bastante movimentado, a gente conheceu muitos lugares, a gente conheceu muitas pessoas, teve a experiência de conhecer muitas coisas diferentes que talvez para uma criança não era o natural ou normal de conhecer. Meus pais trabalharam por muitos anos com projetos de crianças abandonadas, né, e órfãs, e a gente cresceu nesse meio, né, vendo crianças maltratadas, crianças com falta de membros no corpo, com transtornos psicológicos, com físicos também. Então, como eu falei, não é um mundo para uma criança. Sim. Porém, nós era do outro lado, vendo como poder ajudar. E eu acho que isso fez que a parte humana do Moisés seja bem grande hoje, bem forte, né? Hoje eu continuo um pouco o legado dos meus pais, fazendo muitos trabalhos humanitários, vamos falar assim. Então, essa parte foi boa. Na parte profissional, Moisés começou muito cedo. No caso de que já antes de completar os 18 anos já estava na universidade. Eu queria estudar relações internacionais porque eu queria ser diplomata. Esse era meu sonho. Só que quando eu cheguei na universidade para estudar estudos internacionais na Venezuela, a exigência era você falar fluentemente 5 idiomas. E eu não falava 5 idiomas. Hoje eu os falo, mas na época não. E isso foi um pouco frustrante, né? E antigamente na Venezuela a educação era bem melhor do que hoje em dia é. Não tinha a ditadura que tem hoje, né? Exatamente. Era um país em que você podia viajar e passar um final de semana em Miami porque era super barato.
E era um capitalismo... E hoje, terrivelmente, as pessoas morrem de fome. Né? Exatamente. Aí depois, como não entrei para fazer isso, entrei a fazer contabilidade, para estudar contadoria. Algo que não gostava, por sinal, né? Não gostava, nunca gostei dessa parte contábil, porém entrei a estudar. E no meio, assim, do curso, tive a oportunidade, por conta da crise que começou política na Venezuela, tive a oportunidade de sair do país para estudar fora. Tá? Aí foi quando saí para estudar nos Estados Unidos e me formei na área de administração. Ou seja, nem foi na parte contábil, fui diretamente à parte de administração. Comecei nos Estados Unidos, se chama Business Management, né? que é uma forma bem geral de negócios, de administração de negócios, como seria hoje aqui a administração de empresas, algo assim. Sim, sim. E isso me permitiu ver muitas coisas do mundo. Tá? Tanto que eu já percorri, acredito que mais de 70 países no mundo, já morei em vários países também, e isso me fez ter uma ideia e uma noção do que hoje é parte do meu trabalho. Tá? Na época, para mim era um pouco mais, tenho que ir a trabalhar a tal lugar, tenho que viajar, tenho que estar na Dominicana, tenho que estar no Guatemala, tenho que estar no Panamá, tenho que estar aqui, tenho que estar lá. Então, para mim era bem legal. Aliás, tinha muitas pessoas que falavam, nossa, que legal, você só viaja, né? Não, viaja a trabalho, é diferente, né? Sim. Mas essa foi um pouco da trajetória profissional. Esse conhecimento que hoje em dia é a fonte do meu trabalho, tá? Porque começou não só a ver a possibilidade de negócio, sino também conhecer o país, conhecer culturas, saber como eu posso conversar de negócios com uma pessoa de um país específico, né? Que isso também faz parte do que seria o trabalho de comércio exterior, tá? Então, em forma geral, esse é o Moisés, né? Uma parte que só toquei assim por cima, eu falei, eu trabalho com muitos grupos humanitários. Hoje em dia trabalhamos com um grupo que ajuda, um grupo que está em todo o Brasil, que ajuda os imigrantes venezuelanos por conta de toda a situação política do país. Desde 2015 trabalhamos para acolher e ajudar a crescer aos venezuelanos aqui no Brasil, especificamente na nossa região. Não só isso, sino que também atendemos outros grupos de pessoas. Também até faz todo esse tipo de campanhas de coletas e tudo. Isso é bem gostoso, satisfatório, na verdade. Para mim é algo assim como retribuir um pouco também do que eu recebi. Tá? Eu lembro e sempre conto a história. Eu cheguei no Brasil com uma mochila, porque a mala se perdeu. A mala se perdeu, então não tinha nada. E cresci do zero. Eu cresci do zero. Eu sou uma prova viva de que quando você tem vontade, você consegue. Sim. Consegue e cresce. E são 13 anos que estou aqui no Brasil e, olha, não posso reclamar nada. Pelo contrário, só agradecer por tudo o que já tem acontecido comigo. E apesar dos pesares, o Brasil sempre foi o país das oportunidades, né? Com certeza. Ainda é. Ainda é. Você que é um cara tão viajado, né? Teve toda essa bagagem de conhecer diversas culturas, como você mencionou, já visitou próximo de 70 países. Eu nem sei se eu sei decor o nome de 70 países, mas enfim, deixa isso para uma outra hora. No atual momento, né, pós-Covid, pós todo esse conflito aí que teve entre China e Estados Unidos, né, conflito comercial, me refiro, teve um desgaste. Sim. Então, é visível que existe uma retração, não muito grande, porque existe uma dependência muito grande sobre a China, mas os Estados Unidos está buscando novos fornecedores aí, sim, mundo afora, né? Sim. Não só isso, na minha visão, a Europa também vem fazendo um pouco desse movimento. Sim. Mas eu gostaria de saber, Moisés, na sua visão aí, no seu, né, todo esse know-how que você tem,
como você enxerga o Brasil hoje diante do mundo, tá? Diante de todos os continentes aí que existem, enfim, sabemos que, principalmente para o empresário, o Brasil apresenta diversas dificuldades, mas também eu sou da opinião que onde tem dificuldade existe oportunidade. Com certeza. Então eu gostaria de ter um pouco do seu ponto de vista, Moisés. Tá. Você que é um cara experiente. Antes da pandemia, o mundo era bem globalizado. Não que hoje não continue sendo, ainda tem algumas coisas globalizadas. Porém, a pandemia trouxe para cada país a oportunidade de conhecer realmente e valorizar o que cada país tem, tá? E eu posso te falar de várias coisas, mas uma coisa bem importante foi precisamente o que eu tenho aqui que eu posso ajudar para o ressurgimento econômico do país. Aí foi quando começou a crescer essa parte de e-commerce, até a produção nacional. Eu lembro que teve, até depois da pandemia, quando começou a guerra da Ucrânia, tem o perigo de que não tínhamos fertilizantes, tudo isso daí, sim. E começou essa movimentação interna para saber o que é. Hoje em dia, o Brasil é produtor de muitas coisas, de muitos alimentos, e não só de alimentos, também de serviços. E isso começou a crescer muito por este período. A parte indústria, serviço, foi algo que no começo foi bem tocado, no caso de que sofreu bastante. Porém, ela foi se adaptando a esse novo sistema. Hoje em dia, a gente vê empresas brasileiras que aproveitaram essas oportunidades e estão fora. E não são empresas grandes, tá? Porque a oportunidade veio para todo mundo, tá? Essa é uma das coisas que, pelo menos, a gente, junto com a equipe de trabalho, a gente percebe isso daí, né? Saber que, olha, uma pequena indústria que não via a possibilidade de estar presente no mercado externo, hoje consegue, tá? E não só uma indústria de produção, senão uma empresa de serviços. A gente teve a oportunidade de levar uma empresa de serviços brasileira que sofreu com o impacto pandemia, com Covid, para Chile, México, Grécia, para outros países. E eles continuam fazendo trabalhos lá. E eles até agora falam assim, olha, a nossa receita agora está lá fora. Aqui é só para os gastos internos aqui, mas a receita realmente está lá fora. E isso que a gente vê como possibilidade, né? De levar até também ao pequeno e ao médio empresário essa possibilidade. Olha, você pode crescer, tá? Você não vai ser um concorrente grande e não vai pensar concorrer com monstros, porque hoje em dia esses monstros já não existem. Tá? Já não existem. A gente continua vendo a China como a China, sim. A gente continua vendo a China como a China, sim. Porque realmente uma potência econômica. Então não vai tapar, não vai cobrir isso com um dedo, né? Não, é impossível. Igual. Sim. Tá? Porém, tem coisas que são feitas próprias aqui que você dá para concorrer com os vizinhos. Tem muitos acordos bilaterais e também, pelo menos no caso nosso do Brasil, Mercosul, e também outros pactos que existem, que são aproveitáveis, que não todo mundo sabe que existem, que não todo mundo sabe como aproveitar eles, tá? E isso é o que a gente está tentando oferecer para esse pequeno e mediano empresário. Essa possibilidade. Olha, que tal... sempre brinco, que tal faturar e ganhar em esses verdinhos que todo mundo gosta, né? Que só multiplica por 5 e o ganho é maior. Então, no começo fica, não, imagina, como? Não consigo, tal. E quando você começa a apresentar as possibilidades, eles vão entendendo que eles conseguem e que eles podem crescer. Possível, né? Que é possível, porque hoje em dia não está nada longe. Você pode estar aqui tranquilamente. Aliás, a gente estava comentando antes que, olha, eu tenho já, desde antes da pandemia, eu já trabalho home office, né? E me comunico com o mundo todo, estou conversando
com pessoas na Dominicana, converso com pessoas na Espanha, no México, tenho conversado com pessoas na Alemanha, tranquilo, e todo para fazer negócios, todo desde casa. Então, hoje em dia, é possível você ter uma indústria produtora de X, porque não vou falar especificamente de algum produto, que pode servir para outro país. E é tão simples, mas tão simples, só que muitas vezes a gente se aproxima de quem não deve. Tá? E há empresas que falam, não, eu prefiro atender 2 clientes grandes, que são os que me vão dar minha receita, que atender 10 pequenos, que poderiam me trazer muito mais trabalho e talvez dores de cabeça. Mas o risco é menor, né? Exatamente. Quando é melhor você ver, olha, eu posso atender 20 indústrias pequenas, que vou trabalhar bastante, porém, eu sempre vou ter um ganho. Se perder não vai afetar 50% do seu faturamento. Exatamente. Então, são esses os motivos, na verdade, porque eu vejo assim, interessante esse trabalho de comércio exterior. E o Brasil, como você falou, país de oportunidades. Tem muitas oportunidades. A gente às vezes valoriza mais o que vem de fora do que Sim. o próprio. Natural, assim, tradicionalmente, né, a gente sempre exportou muita matéria-prima. Uhum. Né? Nunca fomos assim, sempre tivemos exportações de produto acabado, mas o número é muito baixo. Sim. Né? Você acredita que de uns tempos para cá existe uma tendência de uma exportação mais robusta, maior, focada em produto acabado, do Brasil para fora? Existe, mas também uma tendência que está, não vou dizer que está crescendo, porque não está crescendo ainda, mas que tem uma capacidade de crescimento, é o produto semi-acabado. Ninguém ou poucas Sim. pessoas enxergam o produto semi-acabado como oportunidade. Tá? E vou dar um exemplo, assim, bem simples, e olha, até os concorrentes que possam ouvir isso sabem que isso é assim, só que não falam. Pode ser que eu tenha um produto, vamos falar, um óculos, tá aqui. Pode ser que eu tenha este óculos que eu faça todo completo aqui e não faça os pecinhos de aqui. Mas se eu venho e converso com uma empresa, um país do Pacífico, Equador, Peru, Chile, que estão no Pacífico, e eu falo para eles, olha, você produz esse daqui e eu vou te mandar a armação e você só coloca ele. O fato de fazer isso já te dá algo que a gente chama no mundo do comércio exterior um certificado de origem. E te dá um certificado de origem de um país do Pacífico. Automaticamente, para todos os países do Pacífico, desde a Argentina até o Canadá, você tem custo de exportação em taxa 0. Uau! Essa informação ninguém conta de graça, né? Exatamente. Então, quando você vê aí isso... Aí porque o pessoal deve assistir mais os episódios do Indústria S.A. Isso... normalmente ninguém conta. Não conta. E também os assessores não assessoram dessa forma. Sim. Eles falam assim, não, termina teu produto, a gente já vende, já leva, só vende lá. Não precisa se preocupar por talvez ter um parceiro que faça esse trabalho junto com você. Porque pelo fato de ter beneficiamento, eu entendo que acaba ganhando até incentivos dentro do país, porque Sim. vai usar mão de obra local, Exatamente. Enfim. Exatamente. Então tem muitas coisas que as pessoas às vezes nem enxergam dessa forma, ou enxergam dessa forma e eles não veem a oportunidade de negócios. Mas essa é uma baita oportunidade. Sim, sem dúvida. Tá? Porque quando você vê que uma empresa, vamos falar assim, voltando ao óculos, uma empresa, geralmente são empresas pequenas que fazem as armações, não são gigantes. Sim. Tá? E a maioria são empresas que nasceram de empresas familiares. Então quando você fala para eles, olha, eu vou vender a tua armação assim, sem os pecinhos aqui, e só que você tem que se preparar, porque você estava produzindo quanto? 80 mil? Bom, você vai duplicar essa produção em semi-acabado. Tá? Sim. Quando começam a ver isso, olha, eu estou ganhando muito mais do que eu estava vendendo aqui.
Eu estou completando, atendendo o meu mercado nacional, porque obviamente você tem que atender o seu mercado nacional. Não pode deixar ou largar o mercado nacional simplesmente para se dedicar ao internacional. Não pode, porque até a lei não permite isso. Você tem que atender primeiro o público local, né? E quando você vê, olha, eu produzi 80 mil para vender no Brasil. Ah, beleza. Agora eu vou produzir o dobro, e o dobro vai ser para o mercado externo. Esse dobro, com o tempo, pode virar 3 vezes a sua produção. Sim, verdade. E você continua crescendo, você continua tendo todo, você continua oferecendo emprego, você continua se solidificando no país e também se solidificando em qualquer outro país do continente. Por quê? Porque você vai ter, depois, com o tempo, ter uma base em algum lugar. Porque no começo você trabalha com um parceiro. Um parceiro que vai fazer, depois, entre parceiros, você pode até criar uma sociedade e você já faz parte de uma sociedade. Então você já tem uma indústria fora. Alguém que trabalhava, vamos falar assim, no quintal de casa, ver essas possibilidades, fica assim como que, nossa, eu posso fazer isso? Pode, por que não? Só que é difícil, na verdade, encontrar quem te fala isso daí. É difícil encontrar quem se dedique para ajudar ao pequeno e ao mediano industrial. As pessoas sempre querem os grandes, os peixes gordos, né? Porque sabem que o trabalho vai ser mais fácil. É natural que o mercado acabe enxergando para os mais conhecidos, para os mais assediados, mas obviamente que é uma briga de foice. Né? Não é ali que está o tão conhecido Oceano Azul. Né? Ali são mares mais violentos, são mares vermelhos mesmo. Exatamente. Né? Você comentou, né, de países do Pacífico. Alguns deles, a logística ela pode ser feita via modal rodoviário. Não sei se todos, mas, alguns, sim. Mas eu imagino que a maioria da América Latina seja possível fazer modal rodoviário. Sim. Entretanto, além desse modal, utiliza-se muito para exportação e importação o modal naval, né? Que são os fretes marítimos, via containers. Acredito que, sei lá, posso estar falando bobagem, mas 80%, 90% do fluxo de importação e exportação que é realizado no Brasil provavelmente seja via frete marítimo. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas enfim, eu enxergo que o volume é alto. Dito isso, a gente infelizmente sabe de algumas dificuldades que no Brasil existem, de burocracias, de questões aí até de problemas aí não só em alfândega, mas também nos portos. A gente ouve falar muito de suborno. Sim. A gente ouve falar muito de coisas assim que até dá vergonha. Infelizmente é triste, mas é uma realidade. Né? Quantos e quantos empresários que a gente conversa aí, que trabalham com importação, com exportação, que já teve que ir lá e molhar a mão de um esqueci o cargo agora, agente de um agente para poder liberar uma carga que está lá travada, e se não pagar, não libera, nem com advogado, nem com ação, nem com nada. Enfim, essa é a parte ruim que infelizmente está enraizado no Brasil, é um câncer no Brasil, né? Esse tipo de postura, esse tipo de corrupção entristece muito, mas é uma realidade. E essa dificuldade ela é gerada justamente para vender a facilidade. Sim. Que acaba sendo esses caminhos aí, os caminhos verdes, os caminhos negros, vamos assim dizer, né? E aí, por exemplo, uma empresa que a gente gostaria que todas fossem assim, né? Mas tem muitas empresas que falam assim, pô, eu não quero trabalhar com importação e exportação porque eu não quero ter nada ilícito, eu não quero ter que molhar a mão de ninguém para que o meu negócio funcione, para não travar o meu negócio. Sim. Né? E aí vem a pergunta,
né? Toda essa contextualização é justamente para essa pergunta. Hoje, o seu time tem condições, né, de poder auxiliar essas empresas para que possam utilizar de vias diferentes para justamente não ter que entrar nesse movimento enfim, de propina e tudo mais? Uhum. Sim, na verdade sim temos. Vou te falar algo bem... algo que às vezes nas orientações que o cliente recebe não é passado, tá? E isso acontece muito. Da minha parte, eu estou neste mundo já há muitos anos. Eu, como profissional, já são quase 30 anos de trabalho. E quase com a sua idade, né? Quase que minha idade. Eu comecei a trabalhar quase desde que nasci, né? Então, só que o que acontece? A gente vê sempre essa parte turbulenta, mas nunca vê a possibilidade. Sim. Tá? O Brasil hoje é um país importador, mesmo que ele exporta, mas ele vive mais das importações do que as exportações. Se você está oferecendo para uma empresa crescer, você está oferecendo para essa empresa crescer na exportação, não na importação. Ok. Então, aí já vem um caso que é diferente. Situações diferentes. Aí você talvez... Você vai ver, nossa, mas isso pode acontecer que... Porque não só acontece no Brasil. Pode ser que eu venda para... Não quero ensujar o nome de nenhum país, mas vou colocar um exemplo, né? Eu quero vender para o Chile. Nossa, será que posso ter algum problema na alfândega? Ou como posso fazer? É simples. Quando você começa a preencher toda a documentação, enquanto mais detalhado você exponha o seu produto, enquanto mais mastigado esteja toda a informação, você não tem problema de nada. Tá? Não tem problema de nada. O único problema que poderia ter seria uma taxação de algum item. Tá, mas isso não é... Teoricamente tem que entrar no custo. Exatamente. Então não teria problema de liberação de mercancia, de que, nossa, não foi liberado a minha coisa, não. Eu já vi casos de toda essa coisa. Já me chamaram e falei, olha, tenho aqui, a gente levou tales coisas assim, a gente está parado lá na alfândega. Nossa, como que a gente pode fazer? E eu sempre falo assim, simples. Deixa eu ver tu BL, que seria o board landing, né, para saber como está indo toda a mercadoria. Aí quando você começa a ver, mas você falou que está levando isso, e cadê isso aqui? Não está na lista. Mas que como é parte disso? Não, isso não é parte disso. Pode ser parte de um equipamento, pode ser todo, mas você tem que detalhar especificamente tudo isso. Porque pode ser algo que no país seja proibido. Sim. Ou pode ser algo que no país tenha uma taxação totalmente diferente do que você está falando que deve ter. Então, foi você que cometeu o erro. Tá? Então, são esses pequenos detalhes que a gente passa. Tá? Então, quando você importa, tá? No caso de vir para o Brasil, aí a gente se tem um pouco de dificuldade. Tá. A dificuldade é maior, então, para importar no Brasil do que para exportar. Para exportar é bem mais simples. Tá? Por quê? Porque talvez a barreira você pode encontrar lá fora, não aqui. Sim. Tá? Porém, como eu te falei, existem tratados, existem acordos que se são bem mastigados, e se você conhece realmente como são os caminhos legais para fazer as coisas, você não teria trava de nada. Tá? Existem também, porque não vou falar que isso não existe. Você falou, às vezes a gente tem que falar com alguém, toda essa coisa assim, para saber, olha, o que passou, ou a gente não quer liberar, não quer fazer. Existem meios também para você fazer isso daí. É aí onde entra o famoso networking. Sim. Tá? O networking. Eu lembro que há um tempo atrás, ano passado foi, e não foi realmente uma exportação, foi uma venda de serviços de uma empresa. Estavam tratando com a Grécia, país europeu que entra dentro da comunidade e que tem um regulamento bem diferente. E estavam fazendo todo e me chamaram, Moisés, a gente está com um problema. Eu falei, qual é o problema? Os funcionários que vão a trabalhar, os técnicos que vão a trabalhar lá, eles precisam estar lá na próxima semana. E qual é o problema? É fácil, eles não têm visto. Eu falei, você é louco?
Você vai me falar hoje, quarta-feira, que eles estão viajando sábado porque começam a trabalhar segunda e não tem visto na mão? Ah, por favor, né? Isso não é nem mágico jeitinho, para fazer milagre, né? Aí não tem jeitinho, não tem forma como fazer. E aí eu falei, olha, vamos fazer algo, vamos preencher todo da forma como deve ser preenchido. E uma vez que você preencha todo, a gente começa a entrar com os recursos. Quais são os recursos? Simplesmente via governo. Tá? Então, pronto, envia e-mail. Tá, todo sempre documentado, nada fora da lei. Sim. Né? Então você começa, olha, estou com esse problema assim, e vai diretamente nos consulados. Pelo menos esse é um trabalho que eu faço. Eu vou nos consulados, eu vou com o que seria aqui a junta comercial do país aqui no Brasil e converso com eles e vou fazendo toda essa parte daí. E simplesmente eu fiz isso, enviei um e-mail para o consulado falando, olha, o projeto já está em andamento, só faltam os vistos dos técnicos. Como é para fazer? Eles já preencheram todo via online, porque agora, desde a pandemia, todo é online, nada é presencial. Sim. A grande maioria dos países, né? Aí, o atendente foi tão bom, você fala assim, tão bom, não sei se ele se compadeceu da gente ou quê, ou ele viu que tudo estava feito como era para ser feito, e ele me ligou pelo telefone. O inglês dele era horroroso e eu não falo grego. Então eu falei, bom, tudo bem, vamos falar melhor inglês. O inglês ruim do que o grego. Né? E aí começamos a falar, e ele me falou assim, olha, você pode vir pessoalmente com eles sexta-feira e a gente já faz o atendimento deles. Eu falei, tudo bem, posso. Qual o horário? Estejam aqui 10 horas da manhã. Tudo bem. Aí eu entrei em contato com a empresa, falei, tá, 10 horas da manhã eu tenho que estar lá. Beleza. Aí eu fui com os técnicos, chegamos lá, todo. Entramos, eu entrei achando que eu ia entrar a fazer alguma coisa, e falaram, não, ele é o entrevistado, ele que entra, você não, você sai daqui. Você nem consegui permanecer dentro do escritório deles. Falei, tá bom. Aí eles passaram, eles entregaram, tinha uma trava, vamos falar assim, que os técnicos não falavam inglês muito bom. E os funcionários não falavam português bem. Então, aí faltou documento, aí faltou um monte de coisas. Eu falei, viu, mas eu passei a lista, vocês não fizeram. Não, mas, tudo bem, não, fica tranquilo. Aí o senhor do consulado me liga novamente, olha, falta isso e isso. Eu falei, eu consigo te encaminhar por e-mail? Consegue? Tá, manda para mim, por favor, assim. Imediatamente entrei em contato com a empresa, eu falei, preciso que mandem isto assim por e-mail, assim, mas já. Nossa, mas já. Tá? Você quer trabalhar? Então vamos trabalhar como deve ser. Sim. Então, muitas vezes essas travas são colocadas por nós mesmos. Porque o brasileiro tem mania do jeitinho brasileiro. Não só do jeitinho brasileiro, deixar tudo para o último momento. Sim. Tá? Ainda bem que a gente resolveu. Eles saíram de aí 1h da tarde com o visto e eles embarcaram no sábado. Caramba. Tá? Mas eu sempre brinco. Mas foi uma exceção à regra. Sim, né? uma exceção à regra, mas eu sempre brinco. Olha, a gente foi acostumado a quê? A isso que você falou, o jeitinho brasileiro. Não, eu venho, eu faço como eu vejo. Não existe. Isso existe no Brasil, fora do Brasil não existe. Sim. Fora do Brasil não existe jeitinho brasileiro. Não existe, eu vou ver com quem eu falo. Não existe. E você entra na fila como todo mundo. Porém, se você tem tudo na ordem e como deve ser, você anda na fila. Sim. Se você não tem nada disso, esquece, você vai ficar na fila parado. Então, muitas vezes, por uma falta de uma boa assessoria, o negócio não se concreta como deve ser. Sim. Então, às vezes, é bem importante isso, né? Você, pelo menos no meu caso, eu sempre falo assim, quando eu começo a trabalhar e ver, e uma empresa fala, olha, vamos a pensar nisso, eu falei, tudo bem, vamos a ver todas as oportunidades e os contras que temos aqui. Sim. Eu já tive casos de empresas, já tivemos casos de empresas que procuraram a gente para falar e a gente só analisando o tipo de produto, a gente falou, olha, seu produto tem grandes concorrentes, tá?
Não é impossível, porém, temos uma luta que vai ser bem interna. São casos mais produtos mais técnicos, tá? Não coisa simples, mais técnico. E a gente falou para a empresa, né, de que, olha, mesmo que a gente faça todo o trabalho como deve ser, em um ano vocês não conseguem exportar. Tá? E isso é fazendo um trabalho, ou seja, trabalhando um ano completo, dedicado para fazer, um ano vocês não conseguem exportar. Tá? E ele falou, nossa, mas eu falei, olha, a gente está falando agora no segundo mês. Tá? Porque geralmente a gente fecha com uma empresa 6 meses, um ano, para apoiar a empresa, e depois que já está andando, ela já vai sozinha. Então, no segundo mês a gente falou para eles, não dá para continuar com o produto de vocês para exportação. E passamos todos os motivos. Mesmo assim, ele falou, não, a gente quer. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Eu mesmo falei para a empresa, falei, olha, vocês estão jogando dinheiro fora, mas tudo bem, é o dinheiro de vocês, não é meu. Tá? Então tá bom. Aí fizemos todo o trabalho, fizemos o acompanhamento, e tínhamos uma pessoa da equipe da empresa que estava junto com a gente, e ela via todas as travas que estavam acontecendo. Ou seja, não era nada... Não era pouco caso, né? Exatamente. E quando já estávamos no 9º mês, aí o gerente da empresa me chama e me fala, olha, a gente está analisando isso aqui, assim, nossa, parece que está difícil, né? E eu falei, bom, nós falamos no segundo mês que isso ia ser bem complicado e que um ano de trabalho não ia ser suficiente, que vocês primeiro tinham que consolidar muitas coisas aqui no Brasil, por causa do seu produto ser bem específico e de uso exclusivo para uma coisa que não é comum, é diferente. E falei, nossa, você tinha razão. Eu falei, tinha razão. Então, também, quando você consegue um assessor que te fala, é para ser, é para não ser. Sim. Essa é a diferença nossa. Que jogue as cartas na mesa, né? Exatamente. Para que possa tomar a melhor decisão. Exatamente, né? Porque talvez você pense assim, nossa, se eu vou exportar já, tá tudo beleza, tá ótimo, se consigo atender, consigo aumentar minha produção, consigo fazer, mas seu produto realmente não vai cumprir com o que precisa, para poder estar no mercado externo, tá? E às vezes você fala, nossa, mas minha qualidade é bom. Eu vou falar assim, o Brasil tem algo que muitos países não têm. Tem um controle de qualidade, e isso é por ter uma equipe de controle de qualidade nas empresas que a maioria das vezes são excelentes. Tá? Então o Brasil tem uns sistemas de qualidade muito bons, de alto padrão. Tanto que se um produto, vamos falar assim agora, um produto farmacêutico ou um produto para a saúde, ou um produto que, assim, um simples sabonete, tá? Um sabonete, ele precisa ter um permisso sanitário. Tá? Então, se ele for aprovado por Anvisa, olha, quase que as portas são abertas para o mundo todo, porque sabem que a Anvisa é muito forte para poder otorgar, rígido, né? Bastante rígido para poder entregar um permisso, uma certificação. Sim. Então, você tem que ver todas as possibilidades. Olha, se consigo, não consigo. E também vou repetir novamente, no assessor que você tem. Sim. Se ele é honesto, dúvida, né? Se ele é honesto para te falar... Ou se só quer ganhar fatura por meses aí, sem uma meta clara, né? Mas tem um outro tema, Moisés, que eu gostaria de abordar dentro do Comex, que é o seguinte: eu já vi ao longo da minha trajetória várias empresas que, se não fecharam, passaram por maus bocados por tentar fazer um trabalho de exportação. E aí eu vou explicar assim, porque na maioria dos casos o Brasil, infelizmente, na maioria dos países de primeiro mundo, vamos assim dizer, né, os europeus, os norte-americanos, enfim, olham o brasileiro como um malandro. Infelizmente. É assim. E assim, aos que não concordam, que me perdoem, mas hoje quem representa o Brasil lá fora não me representa.
o presidente que está lá eleito, sinceramente, acaba só reforçando isso que eu estou dizendo. Da malandragem, enfim, da falta de credibilidade a nível de honestidade. Uhum. E isso acaba implicando no seguinte ponto, na minha visão. Como que uma empresa de fora, tá? Vamos falar, uma empresa alemã, como é que ela vai fazer um pagamento antecipado para receber um container do Brasil se ele não confia no brasileiro? Olha, estamos falando, estou colocando hipoteticamente uma situação de uma primeira negociação, tá certo? Sim. Mas, por causa disso, né, por causa de todo esse contexto, acaba que muitos empresários brasileiros acabam se arriscando e enviando de forma fiada, né, sem nenhum pagamento antecipado a mercadoria, e acaba caindo no conto do vigário também do outro lado, porque não é porque é um alemão, não é porque é um francês, não é porque, enfim, é um americano, que eventualmente ele também não pode acabar se aproveitando da situação e deixando o cara a ver navios, né? Então eu gostaria de entender também, todo o seu time, como que é feito esse trabalho para ajudar também a blindar ao máximo possível. Sabemos que todo tipo de investimento, todo tipo de abertura de mercado, ele tem riscos. Sim. Mas como fazer para minimizar? Claro que você não precisa contar todos os detalhes a fundo, mas pelo menos para quem está nos ouvindo, que sempre, quando começou a considerar essa situação, descartou por causa disso, eu não vou encher um container de produto aqui que representa 2 meses de produção minha, ou enfim, que representa um valor agregado aí muito grande, meu lucro de 6 meses, enfim. Eu não vou arriscar isso, né? Que são empresários que normalmente são empresários bastante consolidados, porque são muito pé no chão. Né? E eu vejo que esses são os que mais podem aproveitar o mercado de exportação. Sim. Né? Então, como que é essa tratativa, Moisés? Olha, existe algo que hoje em dia veio a proteger muitas empresas, tá? Que são as famosas normas. Tá? Entre elas, temos a mais famosa, que é a ISO. Né? Okay. Dentro dessas tratativas internacionais, existem normas a ser seguidas, sobretudo as normas na área da produção. Tá? Muitas vezes as empresas, quando são empresas grandes, que contratam o serviço de fabricação de uma peça ou de X produtos em um país, vamos falar do terceiro mundo, não só falar do Brasil, senão do terceiro mundo. Elas geralmente passam, essa empresa que vai produzir ou que vai oferecer a matéria-prima para essa outra empresa, são exigidas uma série de auditorias. Tá? Tudo bem, eu vou te mandar o container zero, você não vou receber nada. Porém, você tem que passar por todo esse processo, né? Esse processo de saber se você realmente cumpre com tudo, se você não está danificando o ambiente, porque agora tem muita coisa dessa, né? Então, isso daí já é um passo para ter uma credibilidade, tá? Eu já afora, e é triste quando você está fora e ouve algo do país onde você está, né? Onde você mora. Eu, como você falou no começo, eu sou brasileiro de coração. Eu me considero um brasileiro mais. Já quase que estou a ponto de ser um brasileiro mais. Mas, quando você ouve essas histórias, só que de fora, é duro. Sim. E você tem que tentar mudar essa imagem. Tá? Então, você muda a imagem com a empresa, falando, não, tudo bem, nós vamos a confiar em vocês tanto quanto vocês confiam em nós, em nosso trabalho. Só que aí vem essa outra parte de eu risco. Como eu faço para saber se realmente eu vou receber ou não vou receber? Aí entra outro tipo de serviço, que também não todo mundo faz, que é o famoso seguro. Sim, o seguro, porque isso acaba encarecendo bastante exatamente, o produto, né? Exatamente. Então,
Tem muitas empresas que fazem sem, porque, não, tudo bem, a gente vai confiar e, olha, o grupo deles veio aqui, fez auditoria, nós fomos lá na empresa, revisamos, porque sempre existem essas negociações, em grandes negociações, sempre tem a visita do fornecedor e a visita do cliente, sempre tem. Tá? Isso faz parte da negociação. Não é porque, eu te encontrei na internet, eu vou comprar você. Não é assim. Existem esses encontros prévios. Tá? Então, você pode ter uma garantia, vamos falar assim, eu não vou te cobrar nada, mas eu peço para você, como cliente, como comprador, uma garantia do seu banco. Que poucos pedem. Poucos pedem. Tá? Então, eu peço uma garantia do teu banco. Por quê? Simples, você não vai pagar um centavo para mim. Mas, sim, eu sei que, mesmo eu enviando e talvez passando 30, 45, 60 dias, as negociações internacionais são geralmente a 90 dias. Sim. São a 90 dias. Nunca é a 15, a 30 dias como é aqui. Não. As internacionais são a 90 dias. Então, mesmo que você aconteça o que acontecer, como você já tem essa proteção do banco do cliente, você vai receber. Talvez o banco disse, não, tudo bem, eu vou te pagar, não vou te pagar íntegro, eu vou pagar com um X desconto por taxas, por blá, 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 tudo bem, mas você recebe. Sim, você não fica sem nada, né? Não fica sem nada. Só que essas são coisas também que não todo mundo faz. Por quê? Porque, nossa, pedi para o banco, será que o cliente vai querer mandar para mim essa coisa daí? Viu? Aqui no Brasil eu aprendi algo bem legal. Você já tem ou não como resposta. Procura o sim. Simples. Sim. Isso eu aprendi aqui. Porque eu nunca tinha ouvido. Às vezes na euforia, né? Vou vender para fora, é legal, tal. Acaba se arriscando. Sim. E aí, eventualmente, pode até colocar e eu já vi. Não, e eu já vi empresas que perderam dinheiro. Já vi. Eu sei que você que está falando é real. Isso acontece. Sim. Já vi. Tá? Já vi que empresas que perderam. Tá? Mas muitas vezes perderam por quê? Por uma má assessoria. Sim. Só que a maioria das assessorias vai te falar que, olha, eu fiz o meu trabalho. Aí você fez... O que você fez de errado foi culpa sua, não foi culpa nossa. Sem dúvida. De fato, é muito visível, né? Que esse tipo de trabalho ele tende a crescer no Brasil. Sim. E como todo crescimento, muita mão de obra ruim acaba aparecendo. Sim. Promessas falsas, possíveis consultores sem nenhuma experiência ou pouca a ponto de não conseguir resolver problemas mínimos, né? E aí acaba buscando situações mais fáceis, né? Que foi o que a gente comentou no início da conversa. Então, assim, para a gente já ir para o encerramento, Moisés, eu gostaria que você, com 30 anos de estrada, né? Vou repetir de novo, porque eu gosto muito de números, né? Você tem 30 anos de estrada aí, de experiência em comércio exterior. Já viajou aí, já conheceu próximo de 70 países, se não 70 mais, mas enfim, é um número muito grande. Conhece diversas culturas, fala vários idiomas, e já viu muita coisa boa, muito sucesso, muita alegria e muita tristeza, provavelmente. Exatamente. Né? Antes da pandemia, o preço do frete marítimo, por exemplo, que é um volume que eu acho que é bastante notável, ele era um valor. E hoje é praticamente 10 vezes mais. Né? Então, isso acaba entrando na conta final. Sim. Mesmo assim, com todos esses fatores, por outro lado, tivemos aí... eu vejo que o Brasil ele está entrando numa onda, né, uma oportunidade única. Vem aí uma boa maré, fruto do trabalho que foi feito nos últimos anos. Sim. E que o Brasil ele tem sim bons controles, bons reguladores.
bons subprodutos, né? Sim. Excelentes matérias-primas, excelentes subprodutos e produtos acabados também para vender mundo afora. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Moisés, para quem em algum momento, né, algum empresário, algum executivo que está nos ouvindo, nos assistindo, pensou, mas depois acabou deixando em segundo plano, engavetou, enfim, achou que não era momento. Qual a mensagem que você dá para encorajar ou mesmo para ter cuidados? Enfim, gostaria que você deixasse uma mensagem aí com toda essa sua trajetória aí, para que as pessoas realmente, o nosso objetivo aqui, né, da Indústria S.A. é que justamente as empresas brasileiras elas consigam alcançar cada vez mais sucesso, cada vez mais visibilidade, consigam empregar mais pessoas, mais brasileiros, enfim, e mais venezuelanos, italianos, enfim, quem vier para o Brasil, que tenha aí condições e sempre postos de trabalho para poder ter a sua dignidade. Por favor, Moisés. Bom, eu sempre vejo isso que você está comentando como sempre como uma oportunidade. Existem possibilidades, mesmo você sendo pequeno ou médio ou de grande porte, existem sempre possibilidades de crescer. E sempre vai existir alguém que precise do seu produto. Sempre. E não importa o lugar do mundo, sempre vai existir alguém que precise do seu produto ou que precise do seu serviço, porque essa é uma nova modalidade, a exportação de serviços também. Tá? E quando a gente começa a enxergar esse mundo realmente como um todo, não, como um todo cheio de possibilidades em diversos lugares, é simplesmente fazer análise. Tá? Você falou, hoje em dia o valor do container, do frete marítimo subiu tanto. É certo, subiu tanto. Mesmo assim, até as empresas navieiras, as empresas de transporte marítimo, elas até mudaram algumas regras também. Antigamente você comprava um container de 20, de 10 toneladas, de 30 toneladas, comprava o container e tinha que encher o container. Você levava 10, você pagava 20, porque era assim. Hoje em dia já não é assim. Onde você pode contratar um pequeno espaço dentro do container para levar seu produto e você vai pagar segundo o espaço que você está contratando. Então, são muitas possibilidades para serem feitas, tá? Existe esse medo, existe o medo de... Você falou, olha, eu vou deixar isso no segundo plano. Existe o medo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de não ter algo na mão. Sim. Não? E isso é natureza nossa. E toda mudança gera desconforto, né? E sair da zona de conforto é difícil. Causa, né? É difícil. Um efeito. Mas sempre tem outro lado. Não? Porque no dia de manhã você vai falar, nossa, por que eu não fiz quando era para ser feito? Sim. Não que depois seja tarde. Porém, você não vai ser o único. Ou não vai ser o primeiro. Então você vai ter que fazer o que os grandes fazem. Brigar por uma fatia do mercado. Sim. Essa é uma grande diferença. Então, quando você primeiro analisa próprio, sem chamar ninguém ainda, senão você como empresa, olha, eu tenho a possibilidade talvez de crescer e de aumentar a minha produção. Eu tenho. Então eu tenho a possibilidade de crescer também mundo fora. Então agora eu vou procurar quem vai me ajudar para eu crescer mundo fora. Tudo bem. Então aí entra nosso trabalho. Vamos ajudar a crescer mundo fora. Mas sempre, quando a gente ajuda a crescer mundo fora, a gente primeiro tem que revisar como está o interno. Sim. Realmente você será capaz exatamente, capaz de desenvolver todo o que poderia prometer para um cliente. Você realmente tem as condições, você realmente tem o pessoal para fazer toda essa coisa de fato entregar, né? Então tem muita coisa que é estudada. Então a gente entra com tudo isso. Tá? Entra com todas essas possibilidades. Não só te dar a oportunidade de ir para fora, sino também de melhorar o que você tem dentro de casa. Sim. Porque quando a gente faz a lição de casa e faz bem feita, a possibilidade de ganhar e de lucrar é bem maior. Sem dúvida. Moisés, para quem está nos ouvindo, se tiver interesse, por exemplo, em tirar alguma dúvida, enfim, tem alguns pontos que quer fechar, né, na conta para poder decidir se sigo em frente ou não nesse tema de exportação. Hoje, como que funciona
o seu time, né, dentro da indústria SA, o seu time ele recepciona isso, já é cobrado diretamente, enfim, as pessoas podem procurá-los para consultar, e aí na sequência vocês podem emitir uma proposta ou algo do gênero, né? Sim, é dessa forma, na verdade. A gente não, por responder uma pergunta, a gente não vai cobrar. Obviamente, isso é algo ilógico, mas a gente sempre pede para o cliente ou para o potencial cliente, olha, primeiro a gente senta, a gente conhece realmente quem é você como empresa, também conhece você como empresário, porque às vezes o empresário não acompanha a empresa. Tudo tem que estar casado e tem que ir junto. Tá? Ah, beleza. Então vamos fazer uma análise assim, só olhando essas possibilidades. Ah, ok, sim, temos possibilidade. Ah, tudo bem. Depois que a gente faz essa análise, ok, agora sim a gente vai fazer uma proposta. Agora vamos falar de números. Legal. Tá? Não é chegar assim, ah, não, olha, meu tempo vale. Não, meu tempo vale. Eu sei que meu tempo vale. Tá? Tanto que ontem, casualmente, uma pessoa me falou, nossa, mas olha, a gente está sentado aqui 2 horas aqui, eu sei que seu tempo vale. Eu falei, não, tudo bem, meu tempo vale, mas agora, o importante de saber agora não é o tempo que vale, sino o resultado que você vai ter. Isso daqui de agora, toma como uma conversa, um café que a gente está tomando, simplesmente isso. Tá? Mas depois que quando venha a negociação como tal, aí é onde a gente senta. Aí é diferente, só que eu primeiro tenho que conhecer com quem que eu vou tratar. Legal. O que eu vou fazer. E até peço aos interessados que, quando fizer o contato, que preencha os formulários da forma correta, para que a informação ela venha válida. Sim. E passe na triagem de forma que realmente possa ter a relevância e o atendimento adequado, né? E uma das coisas que a gente também a gente oferece, né, é precisamente não só essa parte de atendimento, sino também essa outra abordagem que existe, a barreira do idioma. Tristemente, o brasileiro não foi educado desde tempo atrás detalhe importante, a falar outros idiomas. Sim. No meu caso, vamos falar assim, no meu caso, a gente eu desde pequeno falo inglês. Então, para mim, inglês não é uma trava, não é uma barreira. Tanto que eu estudei nos Estados Unidos, assim, não podia ter estudado. Tá? Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português, nada. Porém, eu tinha 4 idiomas que falava. Então, uma pessoa me falou, aliás, minha prima me falou, olha, se você já aprendeu 4, aprender um quinto não faz mal. Eu falei, é verdade. Hoje em dia estou aprendendo um 6º já. Já estou no 6º idioma. Então, ainda vou pelo mandarim, não cheguei ainda, mas vou pelo mandarim também. Então, isso daí é algo que a gente também oferece como serviço. Tá? Ele poder dar essa continuidade. Você, como empresa, fechou e tem o cliente, tudo bem. Mas essa parte de atendimento do teu cliente, a gente também oferece esse serviço. Falando por quê? Porque talvez seja um custo um pouco mais alto para você ter um funcionário que fale 2, 3, 4 idiomas, porque quem fala vários idiomas tem um custo mais alto. Claro. Tá? Então, a gente também oferece serviço de falar assim, não, fique tranquilo, a gente vai acompanhar sua negociação. Terminando o seu trabalho, a gente já faz outro tipo de contrato por prestação de serviço, de essa assessoria específica para negociações por o fato dos idiomas. Sim. Porque, às vezes, uma palavrinha mal falada pode trazer uma mala negociação. Tá? Eu já vi isso, eu já vi pessoas que se arriscaram com o portunhol, sobretudo com países latinos, e depois quando me chamam, me falam assim, nossa, viu, mas você falou isso? Sim, falei. Então você entregou tudo para eles assim em uma bandeja de ouro, sem medir consequências? Sim. Não, mas eu não fiz, você fez, você falou dessa forma. Então, sempre tem que ter esse cuidado. Então, esse é também um serviço que a gente oferece. Tá? Legal. Moisés, quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que quem nos assistiu, nos ouviu, gostou do conteúdo aí que acompanhou, e muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço bastante, bom, e esperamos que em breve tenhamos mais conversas e também talvez algum dessas pessoas que nos está assistindo ser um entrevistado e falar de como foi nosso serviço, né? Mostrar como foi nosso serviço. Bem lembrado. Obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau.